Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 10 curiosidades que eu tenho certeza que vocês não sabem sobre as orquídeas. Então, fica ligado aqui no vídeo e antes de mais nada, deixa aquele like, comenta aqui e compartilha também com seus amigos, aquelas pessoas que gostam das plantas, tá? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos, tá bom? Então bora pro vídeo. Então, como a primeira curiosidade para te trazer, a gente acha, né, que as orquídeas elas são umas plantas sensíveis, frágeis, que tem que ter uma série de cuidados, então a gente fica até muitas vezes receoso de começar a cuidar de orquídea porque a gente escuta muita coisa, né? Mas a primeira curiosidade é que é uma planta extremamente forte, tá? E ela se adapta muito bem, muito rapidamente nos ambientes, nos habitats. Tanto é que só não existe orquídea na Antártida. É o único continente no mundo que não temos uma espécie sequer de orquídea. É visto também, né, o frio intenso, diversos dias de noite, não tem luz solar em determinadas épocas do ano. Então, assim, fora isso, a gente vê orquídea em tudo quanto é lugar. Então, é uma planta extremamente forte e dominante, vamos botar assim. Porque a gente tem uma aparência, né? A gente olha assim, tem orquídea muito pequenininha, tem orquídea gigante. Mas, de qualquer forma, a gente sempre fica olhando para elas e fala, nossa, é uma planta muito sensível, muito frágil. Mudou o clima, mudou o tempo, pode ficar ruim, tá com medo de perder a planta. Gente, então, é uma planta extremamente forte, é uma planta muito como é que eu posso falar? É uma planta muito resiliente ao ambiente dela, né? Ela se adequa muito bem a determinados habitats. Então, apesar de você ter orquídeas variando de diversos habitats aí, você consegue, né? Ainda assim, por exemplo, a gente consegue cultivar orquídeas da China, a gente consegue cultivar orquídeas da Austrália. Então, a gente pega climas diferentes e traz para cá, ou então as pessoas daqui de lá pegam alguma daqui, compram, né? Então, a orquídea, como a gente erradamente pensa, não é uma planta frágil, não é uma planta que precisa de diversos cuidados, é uma planta extremamente resistente e forte, tanto que se espalhou pelo mundo inteiro aí, tá bom? Então essa é a primeira curiosidade para vocês, tá? É com relação à força que a orquídea tem no mundo, né? É uma planta extremamente rica e dominante aí no território internacional, tá? Uma segunda curiosidade é que a gente pensa que orquídea, às vezes a gente nem tem noção de quantas orquídeas existem no mundo, né? Mas na verdade hoje, sem ser os híbridos, né? Orquídeas espécies encontradas na natureza mesmo, tanto híbrido natural quanto espécies, né? Que são todas as plantas que a gente pode encontrar na natureza. Estão catalogadas mais ou menos em torno de 22 a 25 mil espécies, né? E isso cresce a cada ano. Então a gente pensa que o mundo, imagina, tem tanta orquídea, tem tanta espécie que a gente fica, é incontável, né? O número de espécies que a gente conhece é tão pequenininho perto da realidade. E o Brasil ocupa a terceira posição apenas. O nosso território tem um clima perfeito para orquídea e mesmo assim ainda existem países com mais variedade de orquídeas. Então hoje o nosso país, o Brasil, ele está na terceira posição com mais ou menos 3.500 espécies aí. O primeiro nessa lista é o Equador, seguido de Colômbia. O Equador já chega a quase 4.500 espécies. É o país que tem mais espécies de orquídea no mundo. E ainda assim, né, não estão encontradas, não foram todas elas catalogadas. Esse número cresce diariamente, semanalmente. Então esse número rapidamente muda. Então daqui a um ano, esses dados que eu estou passando talvez não sejam mais o verídico da época, né? Então são números que crescem de acordo com os pesquisadores e biólogos
e cada vez mais a gente encontra novas orquídeas, a gente cataloga mais plantas e esse número só tende a crescer realmente, visto que a gente não conhece muito, né, das nossas matas, a gente não tem muitas matas ainda no mundo inteiro que ainda não foram descobertas ainda, né? Então é uma planta que, como eu falei, ela é extremamente populosa, né? Ela tomou conta do mundo todo, só não foi para a Antártida. E a gente encontra ela aqui no Brasil quase 4.000 espécies, né? Algo em torno de 3.500 espécies de orquídea. Então é muita espécie de orquídea, tá? É uma planta muito agradável aqui se ambientou muito ao nosso clima e ela se desenvolve muito bem. Então, assim, além das nossas 3.500 que são nativas do Brasil, a gente consegue cultivar diversas outras aqui de outros locais, né? Então, visto a força dela também de se adaptar a um clima, aos ambientes diferentes do habitat natural dela, tá bom? Então, foram duas aí as curiosidades. E a terceira curiosidade nesse vídeo é com relação ao tempo de vida das orquídeas nesse planeta Terra, né? É possível, né? Muito possivelmente, estima-se que elas tenham presenciado dinossauros aqui, né, no nosso planeta. Então, é uma planta muito longeva, né? Ela tem uma idade muito antiga. O estudo se mostra, né, que existiram orquídeas há 70, 80 milhões de anos atrás. E isso se deu, né, por uma, por uma coincidência, vamos botar assim. Em 2007 foi encontrada uma abelha fossilizada, né, no âmbar, e ali nas patinhas dela existiam pólen, né, de uma planta. E esse pólen, através de estudos e análises laboratoriais, foi visto que era de DNA de uma orquídea, né? De uma orquídea ancestral, claro, que viria a evoluir, né, para as orquídeas que a gente encontra hoje. E de fato que isso datava, né, esse pólen datava de 20 milhões de anos atrás. E aí, com estudos e análises estatísticas, juntando fatos, formas, chega mais ou menos à conclusão que elas estavam aqui já habitando o planeta Terra há algo em torno de 80 milhões de anos. Então é muito tempo que a orquídea está aqui no planeta Terra e, mais uma vez, é uma planta que de frágil não tem nada, né? Então, ela há muito tempo, muito antes da nossa existência, ela já habitava o nosso planeta e hoje encantam a gente aí. Então é uma planta de extrema longa vida, né? É claro que essas aqui são as evoluções, né, do que era lá atrás. As plantas foram já evoluindo, sim, mas de fato é uma planta que foi encontrada, está sendo mais ou menos analisada de forma que há 70, 80 milhões de anos atrás elas já existiam no nosso planeta. Então, é muito provável que algum parente antigo delas aí já viu os dinossauros passarem em nosso planeta, tá? Então fica a curiosidade, eu tenho certeza que você não sabia que ela era uma planta tão antiga, então fica de curiosidade aí. E você sabia também, como uma outra curiosidade, que 98% das orquídeas hoje, pelo menos, né, elas não conseguem fazer polinização apenas pelo vento, por exemplo. Elas precisam de algum tipo de inseto para ajudar elas na polinização, seja abelha, seja passarinho, seja qualquer tipo de inseto. Elas não conseguem fazer a polinização apenas pelo vento, né? A gente vê muitas plantas, né, com aquela haste floral, e aqui dá a flor, e aqui está aquele pólen todo, todos os esporos dela, e aquilo ali se solta e espalha, né? Então as orquídeas, ela tem aquela flor lá, mas para ocorrer a polinização somente com insetos ou então algum passarinho. Então 98% das orquídeas elas não conseguem fazer a polinização sem a ajuda de algum outro ser vivo, por exemplo, né? Seja ele um inseto, um animal maior como um passarinho, por exemplo, algum bicho,
né? Então, existe sim essa dificuldade de polinização. Isso justifica também o número, né? O grande número de sementes, quando a gente vê que ocorreu a polinização e fecha aquele casulo, e a partir dali, esse casulo gera, né, milhões e milhões de sementinhas muito minúsculas que a gente não tem como contar, por exemplo. Então, se por um acaso você vê aí na internet vender semente de orquídea, gente, corre, porque não é assim que funciona. Ninguém vende, né, contadinho, 100 unidades de sementes de orquídea, não é assim, tá? Então, isso se dá muito também pela dificuldade que ela tem de polinizar, né? Ela precisa de algum inseto. Então, a natureza não faz isso sozinha com vento, por exemplo. Então, é uma planta que precisa muito da presença de insetos perto dela, tá? Então, muitas vezes a gente taca remédio para matar alguma praga, mas aí mata um monte de outra praga. Então, aqui, pelo menos, eu tento usar o máximo possível de inseticidas, bactericidas, coisas assim, bem natural, para justamente evitar esse dano maior aí. Porque eu vejo formigas, eu vejo aranha, e essas aí não me incomodam, eu não vi afetarem a planta até agora. Mas, em contrapartida, existem percevejos, existem cochonilas, e alguns outros bichinhos, pulgões, que necessitam ser combatidos, né? Mas aí é necessário que você utilize algum produto e, se possível, que ele seja orgânico, né? Para não atingir um número maior ainda de espécies de insetos aí, tá bom? Então fica aí essa outra curiosidade para vocês. Outra curiosidade, né? Muito referente também à polinização, é quando, por exemplo, a planta, né? Ela vai dar a flor aqui ou aqui, ela dá a flor, aí ela sofre aquela polinização, a flor se fecha e forma um casulo, ou uma cápsula, por exemplo, né? Aqui eu tinha essa laélia aqui, e ela veio a dar flor nesse cachinho aqui, e aqui. Só que aqui, como estou falando com vocês, ocorreu de fato essa polinização. E olha aqui como é que se fechou um casulo, tá vendo? É uma cápsula e aqui contém todas as sementes das orquídeas, né? Então, se você não sabia, é aqui que ficam as sementes, tá? Ela não tem planta que dá semente de alguma forma, um caroço, alguma coisa assim. De qualquer forma, a semente dessa daqui se dá por aqui, tá? Então, aqui, o que acontece? Tem planta que dá a semente embaixo da folha, né? E nesse casulo aqui estão todas as sementes. Aí, como funciona isso aqui? Quando ela abre, né, ela vai e começa, quando a semente está pronta, né? Esse fruto aqui, que seria um fruto, uma espécie de fruto, ou cápsula, ele vai se rompendo, essas laterais aqui, essas arestas vão se rompendo, e aí o vento, né, leva a polinização em si, e esse pólen todo, essa semente, na verdade, não é nem pólen, perdão, falei besteira. Essa semente toda daqui, o vento leva e ela vai cair em diversos locais. Então, muitas vezes a gente esbarra com pessoas vendendo sementes de orquídea, né? Ou então a gente mesmo tenta fazer um cultivo para poder tirar aqui a nossa mudinha, né? Uma nova planta daqui desse broto, desse fruto aqui. O que acontece? É muito complicado você conseguir fazer germinar uma planta, né? Da semente da orquídea, porque ela precisa de um meio de cultura muito específico, e isso é feito em laboratório, né? Pelos grandes orquidários, eles conseguem ter esse meio de cultura e fazem de forma esterilizada com que aquela planta, que onde você botou aquela semente, né? Aquilo ali está fechado, a planta vai se desenvolver e ali ela vai conseguir sair desse formato aqui da semente ainda e dar origem a novas plantas. Então, é possível você aproveitar essas sementes, mas de forma laboratorial, por exemplo. Caseira é muito, muito complicado. Eu diria até que é impossível você conseguir fazer um meio de cultura em casa de forma estéril, de forma
que aquela cultura ali dê certo, né? Então existem pessoas que vão conseguir isso porque já tiveram alguma base ali de estudo, mas normalmente, né? A questão é essa, pessoas, eu não consigo fazer essa mistura porque eu nunca parei para estudar o que tipo de mistura precisaria. Mas de qualquer forma entendo que é complicado, não basta você jogar isso aqui, por exemplo, na terra ou então no algodão da vida, né? E fazer de forma que fosse uma planta fácil de germinar. Não é. Então muitas vezes a gente fica tentando, né, aproveitar dessas sementes aqui, desses frutos, e as coisas não andam para frente porque não é assim tão simples cultivar a orquídea da semente, né? Existem sim meios, são muito utilizados em orquidários de grande porte, né? Mas para pequeno consumidor, produtor, não o produtor em si, mas o consumidor que somos nós, né? É muito complicado a gente fazer ter esse cuidado todo com a semente em casa. Então fica inviável a gente conseguir tirar a planta da semente, né? Não é tão simples assim. Em compensação, a orquídea é muito fácil de você tirar a muda dela a partir da planta em si, né? Quase toda espécie de orquídea você consegue tirar uma muda de uma forma bem simples até. Então, seria muito mais fácil se você quisesse tirar alguma muda a partir da planta e não sim da semente dela, tá bom? Então fica aí a curiosidade da forma como ela se desenvolve. Aqui é uma semente, aqui é uma sementeira, na verdade, né? Um fruto da planta e aqui tá cheio de semente aqui dentro, tá? Mas não indico tentar fazer em casa porque não é tão simples e você muito provavelmente vai perder as sementes, né? Não tem muita salvação assim, porque não é tão fácil, tá? Outra dica, né? Outra dica não, perdão. Outra curiosidade com relação às orquídeas é existe, né, diversas espécies, diversas meios de cultura para a planta, mas, por exemplo, existem muitas orquídeas epífitas, muitas orquídeas terrestres, muitas orquídeas rupícolas até, mas você não encontra nenhuma orquídea aquática, né? Então, até hoje, né, a única orquídea considerada aquática catalogada no mundo é a Abenaria repens. Ela é única, né? Não existe até hoje, pelo menos, nenhuma outra orquídea catalogada de forma determinada, né? De forma aquática em si, o meio que ela vive, sem ser a Abenaria repens. Então essa planta ela habita a América Central ali e tem casos dela na América do Norte. É uma planta única, né? Então, se você não sabia que podiam existir orquídeas que gostavam tanto de água assim, né? A ponto de ficar dentro dela, existe sim essa orquídea, a Abenaria. Então, fica a curiosidade aí, tá? Ela é única e de fato ela não fica o tempo todo imersa na água, né? Ela habita mais ou menos, como eu posso dizer, alguns locais mais encharcados, vamos botar assim, charques, ou então pântanos, vamos pensar assim. São áreas que secam em alguma época, ou então que elas estão com um pouco mais de água, mas de qualquer forma a planta está ali, nesse meio, então ela é classificada como aquática, sim, tá? Mas de fato é muito raro, né? A, a espécie em si, porque a gente não vê outras, né? Existem algumas, a maior parte das orquídeas é epífita e você encontra algumas orquídeas também terrestres. Já as rupícolas você já tem um pouquinho mais de dificuldade para encontrar, mas você também encontra. Existem também outras que são que elas habitam parte de matéria orgânica, por exemplo, ela não se torna litofólia, se eu não me engano. Mas de qualquer forma, a aquática a gente só encontra uma, né? Então existe toda essa essa mitificação aí por ela, né? É única e a gente realmente não encontra por aí, tá?
Então fica aí a curiosidade, existe sim orquídea aquática, não existem muitas, existe apenas uma, mas existe, tá bom? Essa daí, acredito que se você puder regar ela todo dia não vai ter problema, tá bom? Outra curiosidade é como você determina a frente e as costas da tua orquídea. Você sabe fazer isso? Então, algumas orquídeas em si, né, elas não têm frente nem costas, porque elas têm um crescimento único, né? Esse crescimento assim, ó, nessa direção. Por exemplo, as vandas em si, ou então as phalaenopsis, elas têm esse crescimento aqui, tá bom? No entanto, por exemplo, as catleias, você sabe onde é a frente e as costas dela. É uma planta com rizoma, e esse rizoma, ele lança sempre um bulbo, né, um pseudobulbo na frente da planta. E a partir dali você sabe onde é a frente e as costas dela. Existem plantas e plantas. Então aqui, por exemplo, nessa aqui que eu estava mostrando para vocês, vocês podem ver que a planta começou aqui atrás. Aí ela foi andando, 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 andando. E hoje, olha aqui a frente, aqui é as costas da planta e ela vai andando para frente e aqui é a frente dela. Então aqui ela vai sair uma nova haste, e depois ela nasceu outra haste, assim vai. Então ela vai crescendo de uma forma, né? Então aqui quando você for plantar a tua orquídea no vaso, você pode ter o cuidado de botar a frente dela onde está saindo um broto, mais para o meio, porque se você botar ela muito na pontinha, como é o caso dessa aqui, ela rápido ganha o vaso todo e acabou o vaso dela, tá? Então daqui a uns 2 bulbos ela já está fora do vaso. Então é ideal que de repente eu trocasse o vaso dela, aumentasse o espaço dela, porque ela está se desenvolvendo, ela está crescendo e ela já daqui a pouco está fora do vaso. Então é interessante que você saiba qual é a frente, quais as costas da tua planta, justamente para você poder plantar ela melhor, né? Então nem todo mundo sabe ver isso. A gente vê, né? Por exemplo, na Catleya, na Laelias, que existe o rizoma e você tem aquela parte da frente ali saindo e a parte de trás já parada, ela não tem movimentação nenhuma de nova haste, né? Então a frente dessa planta aqui é onde você tem que tomar maior cuidado, porque é onde saem novas hastes, tá bom? Então você já sabe aqui agora onde é a frente e as costas dessa planta aqui, tá? Então fica aí a curiosidade e a atenção na hora de vocês plantarem a orquídea de vocês em vaso, tá bom? Outra curiosidade com relação às orquídeas, né, é com relação ao aroma em si das plantas, né, das nossas orquídeas. Existem a maioria das orquídeas, muito provavelmente não tem cheiro, né? Ela não exala cheiro. Algumas, sim, exalam um odor muito peculiar e é muito cheirosa, muito aromática a planta e são muitas vezes comercializadas justamente por causa desse cheiro, né? Desse aroma agradável que tem. No entanto, né, a gente tem orquídeas que não têm cheiro e orquídeas com muito cheiro, né, muito cheirosas. Mas você sabia que existem orquídeas que elas têm, as flores, né, pelo menos, elas possuem um cheiro extremamente ruim, podre. É justamente, né, alguns bulbophyllum, eles possuem um cheiro de carniça, né, de carne podre. E mais uma vez eles atraem o que? A mosca, né, para fazer a polinização. Então tem orquídeas que vão atrair abelha, vão atrair joaninha, vão atrair insetos, enquanto que, por exemplo, algumas espécies de bulbophyllum atraem moscas, né? Então, varejeira, então são plantas que possuem um cheiro muito forte, né? Dizem, né, que as pessoas não conseguem nem ficar próximas a ela. Então, na época da floração em si. Então é porque eles realmente exalam um cheiro de carne podre. Essa plantinha daqui é um exemplo de um bulbophyllum que eu estou falando para vocês. Esse é o fletcheriano e ele é pequenininho ainda que eu tenho, tá? Esse bulbophyllum aqui, ele cresce, cada folhinha dessa aqui chega a ter quase 1 metro, passa de 1 metro a folha dela, tá? A expectativa é que ele venha a florir ainda demora, deve demorar mais uns 4, 5 anos aí para ele poder me dar flor,
Mas de fato, a flor desse rapazinho aqui é fétida, sim. Ela tem um aroma, um cheiro, né, bem peculiar de carne podre. Mas independente do cheiro, né, a flor é bonita pra caramba e a folha, né, o vegetal em si, atraiu muito a minha atenção na hora de adquirir essa plantinha aqui. Apesar desse cheiro ruim. Então, assim, nem sempre, né, a gente vai ter orquídea com cheiro bom. Tem algumas coelógenes que também possuem um aroma bem ruim, às vezes se lembrando a urina, né? Algum local urinado. Então tem pessoas que não suportam cultivar o coelógenes, porque algumas delas têm um cheiro ruim realmente. Então nem toda orquídea vai ter um cheiro bom, nem toda orquídea não vai ter cheiro, e nem toda orquídea fede, tá? Então a gente tem aí um pouquinho de cada. Mas existem de fato, sim, orquídeas que vão ter um cheiro muito ruim e que expulsam pessoas do lado dela, tá? Porque ela realmente tem esse cheiro peculiar demais aí, tá bom? Outra curiosidade é com relação às flores das orquídeas, né? A gente vê que cada orquídea tem uma flor diferente, cada orquídea tem um estilo de flor, né, diferente de outro. Então, assim, muitas vezes a gente vê cores, né, variadas demais. O formato das orquídeas, a gente vê aí formato de orquídea borboleta, formato de orquídea pipoca, formato de orquídea, diversos formatos, né, cara de macaco. Então, assim, existem muitas formas e cores das flores das orquídeas. E isso se deve à necessidade, novamente, delas precisarem de insetos, né, para polinizar a planta e dar sequência à vida delas, à espécie em si. Então, não só agora na polinização, mas as flores se desenvolveram a tal modo a necessitarem, né, atraírem os insetos para elas, justamente para quê? Para você poder ocorrer, para poder, se possível, né, essa polinização. Então, às vezes a gente fica impressionado, olha a flor, olha, caramba, que detalhe, é muito pequenininha, nossa, é muito grande, nossa, tem um detalhinho aqui, um detalhezinho. É justamente por isso, para você poder atrair, né, ser bem sugestivo aos insetos no mundo, né, na natureza, onde ela vai habitar, de fato que o inseto se sinta atraído e venha, porque às vezes ela não tem nenhum odor, ela não tem nenhum chamariz a mais para o inseto, e sim a cor. Então é uma planta extremamente exuberante de cor, né, e formato. Tem umas que se parecem com insetos realmente, então isso atrai o outro inseto justamente para polinizar. Então é uma forma evolutiva das orquídeas, né, que tornou as flores delas esse estilo, né? Você vê cores e formas muito variadas, justamente para atrair inseto. Por fim, a última curiosidade é com relação ao valor das orquídeas, né? Às vezes, a gente não sabe, né, do passado, né? Então, acha hoje que a planta tem um valor. De qualquer forma, as orquídeas já foram muito caras, né? Foram consideradas plantas exóticas, exuberantes, então elas eram até exportadas, né, por caravelas, por exemplo, né, por navios, né, para a Europa, justamente pela beleza aqui que o povo europeu encontrava no Brasil e mandavam para lá. Então era uma planta muito bem vista e isso, né, faz com que ela se tornasse cara. Só que graças à ciência, né, à evolução, né, dos laboratórios, da ciência em si, em produção de plantas, né, a criação de novos híbridos, esses valores caíram e de fato hoje você consegue comprar orquídeas bem mais baratas. Então se você antigamente comprava uma planta que era R$150, hoje você deve estar pagando aí nela uma faixa de R$30, R$40. E hoje você consegue encontrá-la em locais muito mais variados do que antigamente. Então, a curiosidade com relação ao preço é essa. Você talvez nem tenha ciência, mas muito possivelmente a planta que você hoje está comprando aí por R$50, ela já valeu 200. Então, hoje, graças à ciência, né, mais uma vez, esse preço caiu muito. E de fato aumentaram milhares de vezes
as orquídeas híbridas, por exemplo, né? E propriamente pelo desenvolvimento em si, né, de laboratórios, hoje muitas orquídeas que você não conseguia cultivar em casa, porque elas não vendiam em lugar nenhum, hoje um orquidário tem um acesso ao laboratório, você consegue produzir em massa aquela planta única lá na natureza, e aí você não afeta a natureza tirando ela de lá, porque ela vai continuar lá, mas você passa a produzir dela. Então, todo mundo tem acesso àquela planta e a natureza está salva, né? Não tem problema. Então, essa evolução aí da ciência no quesito de orquídeas em si, veio a nos favorecer muito, porque hoje a gente tem acesso a muitas outras plantas que antigamente a gente não tinha, e de fato o preço delas caiu bastante, porque hoje você consegue comprar uma orquídea muito mais barato. Então, a gente só resta agradecer a ciência, né? Porque todo mundo compra orquídea, todo mundo gosta de orquídea, sempre compra mais orquídea, sempre quer mais. Então, existe a importância também do dinheiro que a gente gasta, né? Então, hoje, pelo menos, a planta está muito mais barata do que antigamente, tá bom? Então, ficam aí as 10 dicas, as 10 curiosidades, perdão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? São coisas que, algumas coisas eu também não tinha ideia, eu tive que pesquisar para montar, para trazer para vocês aqui. E existem muitas outras curiosidades que a gente vai falando ao longo do tempo. E é uma planta riquíssima, né, de detalhes, de curiosidades em si, tá bom? Então, como vocês podem ver, existe uma infinidade de assuntos que a gente pode tratar aqui. Eu não consigo trazer tudo para vocês aqui nesses vídeos que a gente traz, né? Então, por isso eu convido vocês a participarem de uma comunidade no Telegram. Ela é gratuita, tá? E nela eu estou colocando lá tudo que eu faço todo dia no meu orquidário, tudo que acontece, atualizando, né, a vida no orquidário em si. Então, a partir disso, vocês podem ter acesso, tá? E ali eu consigo trazer mais coisas, porque ali é meu dia a dia no orquidário, tá bom? Então, se inscreve lá, tá? Até mais aí, gente. Até o próximo vídeo.